E aí pessoal, na aula de hoje eu trouxe um exercício sobre hidrodinâmica para a gente treinar os conceitos que vimos nas últimas aulas. Vocês estão prontos? Então vem comigo! Bom pessoal, então hoje a gente vai resolver um exercício sobre hidrodinâmica que vai tratar basicamente de todos os conceitos que a gente viu até aqui. O exercício é do ITA de São Paulo e diz o seguinte: álcool cuja densidade de massa é 0,8 gramas por centímetro cúbico está passando por um tubo onde a seção reta em A, nesse ponto aqui, é 2 vezes maior que em B. A velocidade de escoamento de A, nesse ponto aqui, é de 5 metros por segundo e a pressão, nesse ponto aqui, é de 7 vezes 10 ao cubo newtons por metro quadrado. E ele pediu para a gente calcular a velocidade em B e a pressão em B também. Então, aqui a gente já consegue perceber que eu tenho um desnível, ele dá as alturas, a altura de A 10 metros e a de B 1 metro, então a gente já pode perceber que em algum momento a gente vai usar aquela equação de Bernoulli, certinho? Mas para calcular a velocidade é um pouco mais simples, basta a gente falar que a vazão em A tem que ser igual à vazão em B, e isso significa que a área de A vezes a velocidade de A tem que ser igual à área de B vezes a velocidade de B, certinho? Bom, ele falou que a seção reta em A é 2 vezes maior que a seção reta em B. Isso ele está falando de área, certo? Então, área A é 2 vezes maior que a área B, ou seja, área A tem que ser igual a 2 área B, e eu vou jogar esse valor, então, desse lado aqui, substituindo área A por 2 área B, certo? 2 área B vezes VA tem que ser igual a área B vezes VB, certinho? O área B tem aqui e aqui, eu vou cortar, de maneira que a velocidade em B tem que ser igual a 2 vezes a velocidade em A, que ele falou que é de 5 metros por segundo. Então, 2 vezes 5, isso aqui vai ser igual a 10 metros por segundo. Pessoal, a gente chegou numa resposta, mas vamos pensar se ela faz lógica. Se a área em B é menor, a minha velocidade tem que ser maior. Deu um resultado maior, certo? Então, tá tudo correto aqui, beleza? Bom, agora para a segunda parte do nosso problema, ele pediu a pressão em B. E para isso, a gente vai precisar utilizar a nossa equação de Bernoulli. Mas presta atenção num detalhe, porque é ITA, e se é ITA, tem detalhe, certinho? Quando ele falou aqui da densidade, o que ele deu pra gente? 0,8 gramas por centímetro cúbico, certo? Então, as unidades de medida são grama e centímetro cúbico, certo? Grama e centímetro. A gente pode trabalhar com grama e centímetro, só que vai ter um pequeno problema, porque a pressão aqui, ele deu em newton por metro, tá? A velocidade está em metros por segundo, então é mais fácil a gente trocar essa nossa unidade de medida, certo? Para ver num sistema internacional como é que ela vai funcionar. E como é que a gente faz então para transformar gramas por centímetros cúbicos para quilogramas por metro cúbico? Bom, a gente sabe que grama para quilograma, certo? A gente precisa dividir por 1000 ou 10 ao cubo. Então, aqui 0,8 gramas, 0,8 gramas, para passar para quilogramas, a gente tem que multiplicar por 10 a menos 3. Isso vai dar 0,8 quilogramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico para metro cúbico, a gente vai ter que dividir, no caso, passando agora multiplicando, porque ele está aqui embaixo, é grama por centímetro cúbico. O centímetro cúbico está dividindo, certo? Então a gente vai multiplicar por quanto? Bom, eu quero passar de centímetro cúbico para metro cúbico, então eu tenho que sair do centímetro, passar pelo decímetro e depois para o metro. Então, de centímetro para metro são 100, né? 10 ao quadrado. Só que a gente está falando de metro cúbico, então vai ser 10
ao quadrado elevado ao cubo, certinho? Então, 2 vezes 3, propriedade de potência, vai dar 6. A gente tem 0,8 vezes 10 a menos 3 vezes 10 à sexta. 10 a menos 3 com 10 à sexta, 0,8 vezes 10 à terceira quilogramas por metro cúbico, certinho? Ponto. Agora a gente tem a unidade de medida correta, certo? Então, não é 0,8, é 0,8 vezes 10 à terceira, e aí a gente pode utilizar agora a nossa equação de Bernoulli. Eu vou apagar essa parte do quadro e escrever quanto que é a densidade na unidade de medida certinho ali naquele canto, tá bom? Bom, então vamos lá. Equação de Bernoulli. A gente tem que, para a parte A, eu tenho que PA mais dV quadrado sobre 2 mais dGH, isso tem que ser igual PB mais dVB ao quadrado sobre 2 mais dGH2, certinho? Bom, agora a gente consegue fazer todas as contas, porque ele quer a pressão em B e todos os outros termos a gente tem. A pressão em A, ele falou que é igual a 7 vezes 10 ao cubo. 7 vezes 10 ao cubo. Mais a densidade aqui é 0,8, certo? Vezes 10 ao cubo, vezes a velocidade no ponto A ao quadrado, vai dar 5 ao quadrado, que é 25, certo? E aqui, o D dividido por 2 dá 0,4. Então, 0,4 vezes 10 ao cubo vezes 25. O que que eu fiz? Eu peguei o D e dividi por 2, que dá 0,4 vezes 10 ao cubo, e multipliquei por 25. Mais a densidade, que é 0,8 vezes 10 ao cubo, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que também é 10. Então, a gente vai ter aqui 80 vezes 10 ao cubo, certo? Isso aqui é a parte da equação de Bernoulli, só desse primeiro termo aqui, tá bom? Isso aqui vai ter que ser igual a quem? A PB, que eu não sei quanto que é ainda, mais dVB ao quadrado sobre 2. 0,4 vezes 10 ao cubo, que é o D sobre 2, tá? Vezes a velocidade em B ao quadrado, que é 10 ao quadrado vezes 100. Mais, aqui a gente precisa do dGH2. A densidade é 0,8 vezes 10 ao cubo, vezes 10, que é a gravidade. 8 vezes 10 ao cubo, vezes a altura em 2, que é igual a 1. Então, aqui vai ficar 8 vezes 10 ao cubo, certinho? Então, a gente já colocou todos os valores. Agora, vamos fazer as contas. A primeira delas é o seguinte: 0,4 vezes 25, se fosse 4 vezes 25, daria 100. Só que é 0,4, ou seja, a gente tem que dividir por 10. Então, 100 dividido por 10 vai dar 10 vezes 10 ao cubo. 10 vezes 10 ao cubo mais 7 vezes 10 ao cubo dá 17 vezes 10 ao cubo. Mais 80 vezes 10 ao cubo, a gente tem 97 vezes 10 ao cubo, é igual a esse resultado da primeira parte. Isso tem que ser igual a PB mais, aqui, 0,4 vezes 100 dá 40. 40 vezes 10 ao cubo mais 8 vezes 10 ao cubo, 48 vezes 10 ao cubo. Aí eu vou passar esse resultado para o outro lado, subtraindo. E eu tenho que PB vai ser igual a 97 menos 48 vai me dar 49 vezes 10 ao cubo. Então, 49 vezes 10 ao cubo, qual que é a unidade? Aqui, newtons por metro quadrado, tá bom? Então, pessoal, por que que eu tenho uma pressão tão grande aqui?
existem vários fatores, tá? Essa pressão tão grande é um resultado dessa diferença de altura, tá? Por causa da diferença de altura, a minha pressão lá embaixo vai ser maior, tá? E também por causa da velocidade do escoamento que mudou, porque o tamanho da seção aqui do meu cano também mudou. Então, por isso que esse valor de pressão deu muito mais alto do que o valor que estava aqui. Na verdade, deu o quadrado do que estava, certinho? Pessoal, eu fico por aqui e até o próximo encontro.